Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho com mais um texto de 2019 e o título é Luto. Esse texto é de 4 de julho de 2019. Então, vamos lá. Algumas pessoas se apegam aos seus lutos, porque sentem que se seguirem em frente em paz e com alegria, isso pareceria um desrespeito à memória do seu ente querido, seria uma desconsideração. Mas seguir em frente seria exatamente o contrário, seria valorizar o tempo e a passagem dessa pessoa em sua vida. Seria fazer desse período, e não importa qual tenha sido o espaço de tempo, uma etapa valiosa na vida que merece ser preservada e lembrada com alegria e não com pesar. Ser grato pela oportunidade de ter partilhado de momentos e ter compartilhado sua vida com alguém que lhe é especial. Tentar superar e ser feliz é a maior homenagem que se poderia prestar às pessoas amadas que foram especiais e importantes em nossa vida. Lembrar de como elas gostavam de nos ver felizes, do que elas desejavam para nós e tentar realizar em nossa vida esses desejos. Concretizar o amor que nos foi ofertado. As lágrimas serão inevitáveis, porque a saudade aperta o coração e essa dor precisa transbordar para que ele não exploda. Mas que os sorrisos sejam em maior quantidade que as lágrimas. Todos queremos deixar uma marca em nossa passagem pela vida. E claro que desejamos ser uma lembrança de amor e não de dor. Pensando nisso, que a gente se permita doer vez ou outra, mas que tentemos transmitir ao mundo e à nossa vida o amor que recebemos e as alegrias que vivemos. Nossos amores que se foram merecem se perpetuar em nossa vida em forma de luz, amor e sorrisos. Essa é a melhor forma de agradecer e valorizar a marca que nos foi tatuada no coração. Esse é um assunto delicado, né, gente? Falar de luto, né, de perdas, é difícil porque, obviamente, a gente não tem como mensurar ou às vezes até conseguir imaginar, né, a dor das perdas alheias, né? Porque é uma coisa que a gente não pode, a gente ter empatia, você entender, né? A dor do outro, você compreender, mas assim, a gente fala muito já de se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é impossível, porque você não tem como sentir igual ao outro, mas você tem como compreender, como tentar entender o que o outro está passando, né? E justamente dar o suporte. E com essa questão do luto, o que às vezes muitas pessoas acabam se afundando naquele sofrimento, porque até por uma questão de padrões que foram criados, de crenças, né, que foram realmente narrativas, né, que foram criadas a respeito do luto, né, daquela questão de que a pessoa tem que parecer, né, triste, parecer sempre em sofrimento, vivenciar o luto dessa forma. E cada um tem a sua forma. Tem gente que às vezes por fora, a gente vê, inclusive assim, a gente vê isso em casos de pessoas que estão depressivas e você não percebe. Porque assim, não é o externo que vai sempre mostrar para a gente o que vai dentro da pessoa. Muitas pessoas não deixam transparecer o que vai dentro delas. Então, o fato de às vezes uma pessoa estar se divertindo ou estar rindo, estar sorrindo após uma perda, não quer dizer que ela não esteja sofrendo. Porque o sentimento ele é uma coisa muito íntima da gente, é uma coisa interna. E muitas pessoas às vezes ficam ali naquele sofrimento, naquela tristeza, se aprofundando, porque elas acham que aquele é o certo, né? Que aquela é a forma de vivenciar o luto. E não tem uma forma
uma fórmula, né? Cada um vai sentir de um jeito. Algumas pessoas demoram, realmente ficam naquela tristeza, demoram para sair daquela tristeza, e cada um tem seu tempo. É lógico que se isso se prolonga demais, né, se essa perda, esse sofrimento pela perda, aquele fundo do poço se prolonga demais, aí às vezes a pessoa precisa de um auxílio profissional para sair daquilo, precisa de uma terapia, né, de qualquer que seja, terapias holísticas ou terapias tradicionais, mas ela precisa de uma ajuda profissional para sair daquilo. Agora, o que às vezes interfere até nesses processos de superação dos lutos é justamente a preocupação com o que os outros vão pensar, a preocupação com a opinião alheia, né? E em vez de criar as suas próprias saídas, é, criar os seus próprios processos para ultrapassar esses momentos de dificuldade, esses momentos de pesar, né? Momentos pesados mesmo na vida das pessoas, né? Toda pessoa que está passando por um processo de luto tem que dar passagem para esse sentimento, vivenciar aquilo, experienciar aquilo para que possa superar. E quando eu falo que a melhor forma da gente homenagear as pessoas que nos amaram e que nós amamos, que foram pessoas especiais, importantes na nossa vida, é viver a nossa vida da melhor forma possível, porque quem nos ama, quem nos amava, né? E a gente sabe que continua, né? A vida dessa pessoa continua em um outro plano, em uma outra dimensão. É, o que ela, o que mais a faria feliz seria ver a nossa felicidade, porque quando a gente ama uma pessoa, a gente quer ver aquela pessoa feliz. E as pessoas que nos amam querem nos ver felizes, realizados. Então, essa seria a melhor homenagem prestada a essas pessoas, porque a gente não quer ver quem a gente ama em profundo sofrimento, não é verdade? Então, essas pessoas que nos amavam, que eram importantes em nossas vidas, com certeza querem nos ver seguindo. Elas não vão querer que a gente fique eternamente sofrendo por causa delas, muito pelo contrário, né? Com certeza, o desejo delas é que a gente consiga seguir a nossa vida com alegria, com leveza, buscando a nossa paz, o nosso equilíbrio. Então, essa, essa eu acho que é uma das formas da gente começar a caminhar nesse processo de luto para superar, né? Esquecer as pessoas especiais na vida da gente, a gente nunca vai esquecer. O que isso nos traz é simplesmente a gente aprender a lidar, né, com a saudade, aprender a lidar com aquela falta, aprender a deixar de doer com o tempo, né? Lógico que todo esse processo leva um tempo, cada um no seu tempo, e a gente tem que respeitar isso, né? Não cabem julgamentos de que um superou rápido demais, o outro está eternamente naquilo há anos e, sabe, cada um tem o seu processo, porque é uma coisa muito pessoal, muito individual, né? Que é o sentir. E é um caminho que a gente tem que fazer as escolhas e a gente tem que passar pelos processos e a gente tem que liberar, dar passagem para todos os sentimentos, né? Para trabalhar essa nova forma de caminhar, né? Sem aquela pessoa. E, inclusive, os processos, a gente fala muito mais em luto, né? Com perdas de pessoas que se foram, né? Para um outro plano, né? Espiritual. Mas, assim, a gente passa por lutos na vida também em outras esferas, né? A gente tem outras perdas que nos trazem lutos que precisam ser trabalhados, né? Até mesmo separações passam por uma fase de luto, né? Aquela mudança na vida mesmo, né? Aquela mudança em toda a sua estrutura
de vida, em toda a sua rotina, em tudo que, nos sentimentos, em como isso vai ter que ser transmutado para se transformar em algo leve, né? Deixa que aquilo possa ser superado, que aquela história mantenha os aprendizados, as lições, mas que ela já tenha um ciclo, a gente entenda que o ciclo se encerrou. Então, assim, o luto, ele é um trabalho que a gente precisa fazer após encerramentos de ciclos. E isso tem em todas as esferas da nossa vida, né? Tanto quanto com relação a relacionamentos, como em relação à mudança de vida mesmo, até mudanças profissionais e tudo. Tudo a gente tem que trabalhar essa mudança na linha da nossa vida, né? Os encerramentos de ciclos. Todos trazem algum tipo de luto. Mas esse texto especificamente fala do luto pela perda de entes queridos. E então e fala em honrar justamente a passagem dessas pessoas pela nossa vida, a passagem dessas pessoas por, por essa encarnação, né, pelo planeta, pelos aprendizados que ela proporcionou, né, pelas alegrias, pelas memórias, até mesmo pelos dissabores que talvez em alguns momentos tenham é, ocorrido, mas que também trouxeram lições e superações, né, aprendizados para todos. Né? A vida da gente não é linear, não é um mar de rosas, como dizem, né? Nós temos muitos altos e baixos, então, e que fazem parte, né, da nossa construção como seres humanos e como seres em evolução. E esses episódios, né, esses processos de despedidas fazem parte da vida de todo mundo. Né? E alguns mais leves, outros mais pesados, mais difíceis, tudo dependendo também das circunstâncias em que as coisas acontecem, mas o importante é que esse processo de entendimento e de superação ele seja feito uh, pela, pela pessoa individualmente, obviamente em alguns momentos contando com apoio, né, tanto das pessoas próximas como apoio profissional, mas o trabalho principal é individual, porque por mais que as pessoas que estejam ao seu redor te amem, te queiram bem, te aconselhem, te deem todo o apoio, né? Os amigos, e leva para sair, tenta levar para divertir, tenta desviar o foco, a superação só vem através dos nossos processos internos, individuais, entendimentos e aceitações. Enquanto a gente não aceitar, enquanto a gente não entender que é um ciclo que se encerrou, mas que deixou os aprendizados, as lições, não é algo que será descartado, mas é algo que vai agregar assim coisas boas e crescimentos para a nossa história, né? Para a nossa trajetória aqui, nossa jornada, né? Foram pessoas e processos que fizeram parte da nossa, fazem parte da nossa jornada, né? Não serão descartadas. Então que a gente tire dessas experiências após aquele momento natural de tristeza, de pesar, de estar assimilando, né, a nova situação, de estar processando, né, aquela ausência, dando passagem para os sentimentos de tristeza, inconformismo, que muitas vezes vem a princípio. Tudo isso tem que fazer parte desse processo, para que tudo isso seja deixado, né, transmutado ao longo da trajetória, até se transformar em uma compreensão e uma aceitação daquele final de ciclo e trazer novos aprendizados e com aquela memória boa, fazer com que aquilo se transforme em uma memória,
boa, em uma memória que agregue a nossa vida, que nos traga, quando você conseguir lembrar com alegria, com amorosidade, né? Quando lembrar daquela pessoa, não vem aquele sentimento de dor e de tristeza, mas sim o coração ficar quentinho, porque você teve a oportunidade de ter aquela presença especial na sua vida, né? Aquilo, considerar aquela vivência, aquele período como um presente, né? E não como algo que ainda machuca, né? É difícil, não é um processo, é difícil, não, é trabalhoso, né? Na verdade, como diz a Marcinha, não é difícil, é trabalhoso. Todos esses nossos processos de superações, de perdas nas nossas vidas em todos os setores são processos trabalhosos, mas que precisam ser feitos para que a gente continue na nossa caminhada em direção ao nosso propósito e entendendo que assim cada um aqui tem o seu tempo aqui, a sua missão aqui, né? Como espiritualmente falando, eu acredito que a gente venha, que todo mundo tenha aqui o seu tempo e os seus propósitos aqui, né? Quando a gente fala, por exemplo, em karma, por exemplo, eu entendo também hoje em dia que tudo isso pode ser mudado também pelo amor, né? Não só de forma dolorosa. Então, o amor transforma, é capaz de transformar todas as nossas vivências em experiências mais proveitosas, mais produtivas e mais leves, né? Então a gente sempre tentar superar as nossas dificuldades, os nossos obstáculos e os nossos desafios através de uma carga mais amorosa, né? Olhar as situações com olhos mais amorosos, né? Não só pelo lado amargo, triste, sombrio, obscuro, e colocar amor nos nossos processos para que a gente consiga superá-los com mais assertividade, com mais solidez mesmo, né? E olhar para essas situações a partir do momento que a gente consiga ultrapassar os momentos mais dolorosos, superar a dor inicial, lembrar que aquela pessoa que te amava e que você amava merece ser lembrada de uma forma amorosa, como uma memória de felicidade, de alegria, de realmente uma dádiva na nossa vida. E para isso a gente precisa também trazer essa leveza, essa felicidade e esse amor para a nossa vida, para os nossos dias e para os nossos relacionamentos com todos que nos cercam, né? Nos tornarmos uma pessoa, não nos tornarmos pessoas amargas, mas sim nos tornarmos pessoas mais amorosas e que vai trazer assim, né, para a vida de quem nos cerca, para o mundo, né, para contribuição, né, trazer como contribuição é, coisas que agreguem, né, positividade para a vida das pessoas. E, e justamente essas vivências, esses ciclos que se encerraram, a gente poder extrair dali o melhor daquele período, daquela experiência, né? Daquele tempo que a gente conviveu com essas pessoas tão especiais e tão importantes na nossa vida. É uma reflexão de um assunto, né, extremamente sensível, obviamente, né? Mas a intenção é que as pessoas consigam, né, olhar com mais leveza e muitas vezes essas pessoas que às vezes se sentem mal por tentar seguir a vida delas
como se aquilo fosse um desrespeito à memória daquelas pessoas, né, que partiram, entenderem que justamente não é a melhor forma, você não está havendo desrespeito, muito pelo contrário. O respeito é honrar com alegria e com amor a passagem daquela pessoa na nossa vida. E que aquela marca, né, a marca que ela deixou no nosso coração, né, seja uma marca de beleza, de alegria e de luz. Bom, então é isso. Agradeço aí a companhia de sempre. Fiquem com Deus. Até um próximo texto e um grande beijo no coração de cada um.